Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer para vocês a história de Farah Jorge Farah, um médico clínico geral nascido em 11 de março de 1949. Sua história de vida não teve nada deslumbrante, nenhuma história inusitada para chamar atenção para sua carreira. Então ele teve uma vida normal, como qualquer outra pessoa, sem muitos holofotes, sem muita fama, como alguns médicos conseguem conquistar ao longo de sua carreira. Infelizmente, em 24 de janeiro de 2003, ele teve o seu nome muito publicado em sites de fofoca, jornais, e não por uma coisa boa, e sim pelo assassinato da sua amante. Já não basta ter uma amante, ainda assassino. Que tema para intitular a sua carreira de médico. Então, sem mais delongas, não esqueça de deixar o like, compartilhar com o amiguinho ou comentar qualquer coisa nesse vídeo para o YouTube reconhecer que ele é interessante para você. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. O clínico geral Farah Jorge Farah, eu vou chamar só de Farah para não ter que falar Farah Jorge Farah, que fica muito comprido. O clínico geral foi condenado em primeira instância por um crime duplamente qualificado e motivo torpe, sem dar direito à vítima defesa, e ocultação e destruição de cadáver. O assassinato, que aconteceu em 24 de janeiro contra sua paciente Maria do Carmo, que na época tinha 46 anos, Farah, para dificultar a identificação do cadáver, removeu as peles dos pés, das mãos e a pele do rosto. Além de tudo, desapareceu com as suas vísceras, colocou os restos mortais dentro de saco de lixo e colocou no porta-mala do seu carro. Após isso, ele contou a história à sua sobrinha e deu as chaves do carro para ela. Então ela foi verificar a veracidade do que ele tinha falado e ao chegar no veículo ela percebeu o cheiro, o mau cheiro que estava lá, e mesmo assim ela abriu o porta-mala para ter a certeza do que o que ele falou era verdade, porque eu acredito que para a sobrinha ter ouvido essa história parecia mentira, né? Então ela foi, verificou que ele realmente tinha feito o que falou e, sendo assim, ela acionou a polícia, que veio até o local e acabou sendo detido para fazer esclarecimentos da veracidade do crime. Sendo assim, uma psiquiatra com PhD fez o teste de Rorschach. Para quem não sabe, esse teste foi feito na Suzanne von Richthofen e esse teste ficou bem conhecido após ser feito nela aqui no Brasil. Antigamente, antes dela, no caso, esse teste é muito feito para fora. Então, após a execução com ela, que foi usado com mais frequência aqui no Brasil. E essa doutora, que fez o teste de Rorschach nele, detectou que ele não apresentava vestígios de psicopatia, que é para isso que o teste serve, e constatou que ele era uma pessoa calma e tranquila, então não tinha possibilidade de ele ser psicopata. Mas, dando um adendo aqui, não necessariamente uma pessoa que mata e esquarteja uma pessoa, ela é psicopata. Ela pode estar no ápice do seu estresse e acabar agindo sem pensar, não justifica. Em 2014, ele foi condenado a 16 anos em regime fechado. Até então, ele estava solto, aguardando julgamento, que é muito normal aqui no Brasil. A imprensa divulgou que ambos eram amantes. A polícia não concorda com essa versão, mas o que a imprensa relata é que ela começou a pressioná-lo muito para oficializar, né, separar da mulher e ficar com ele, e acredita que ele tenha feito isso para acabar com essa perturbação de oficializar o relacionamento dos dois. E a polícia alega que não. A polícia alega que vários pacientes já reclamavam de cirurgias mal feitas por ele, então ela pode ter sido uma delas que foi lá reclamar de algum procedimento e acabaram se desentendendo e acontecendo fato. Mas a possibilidade dela ser uma amante é mais cabível pelo fato de que várias outras já reclamaram sobre os procedimentos, foram lá e nada aconteceu, né? Mas, e um detalhe que eu esqueci de contar como aconteceu, ela queria muito conversar com ele, e isso é a versão que os jornalistas e os sites de fofoca alegam, que ela ligou para ele para conversar sobre o assunto do relacionamento dos dois e eles marcaram lá na clínica. Chegando lá, ele já aplicou um sedativo nela, onde ela já apagou e ele
começou a fazer o ato. Por que que a minha opinião, por que que eu acredito que a polícia acha que isso não tem cabimento? Por ele talvez ter marcado uma conversa no consultório. Se fosse um caso de amante, marcaria em outro lugar. Mas se era amante, vai marcar no lugar onde não causa nenhuma desconfiança para a mulher, né? Então, voltando ao julgamento. Em 2007, o Supremo Tribunal de Justiça determinou que ele pudesse recorrer à sua sentença em liberdade. E nesse período, ele chegou até a ingressar numa faculdade de filosofia. Em 2017, 10 anos depois, o ministro Nefi Cordeiro atendeu ao pedido do Ministério Público em continuar com a sentença em regime fechado, voltar para a prisão. E sendo assim, cassou a sua licença de medicina, não podendo mais exercer a profissão. Nem poderia, já estaria em regime fechado, como iria exercer a profissão, né? Após ele ter conhecimento da decisão do STF para ele voltar para o regime fechado, a polícia foi até o local para prender o médico e, chegando lá, encontraram ele morto. A polícia informou que ele tinha cortado suas veias femorais e estaria vestido de mulher, escutando música fúnebre. Há sites de fofocas que alegam que ele possuía silicone. Não se sabe a real versão dessa história em relação ao silicone, mas que ele vestia roupas femininas e escutava música fúnebre, isso é constatado. Farah foi enterrado na manhã de 23 de setembro de 2017 no cemitério Vila Mariana, em São Paulo. Finalizando, a história é um pouco curta, mas me deixa bem entristecida saber que a vida de uma pessoa só se torna pública com uma coisa tão negativa, o assassinato e de uma possível amante, porque ele poderia ter se destacado com a sua carreira de médico, cirurgião plástico, porque as reportagens que eu vi diz que ele era clínico geral. Só que a maioria das reportagens dizem que ele fazia procedimento estético, cirurgias plásticas, por isso que tinha bastante mulher reclamando de procedimentos mal feitos. Será que talvez ele já não fazia isso, não exercia uma função que ele não era especializado? Mas não tem muito o que comentar, né? Porque já se foi, não tá aqui nem pra dar a versão dele, simplesmente pôs um fim na sua vida. Acredito que isso comprova a veracidade de que realmente ele fez com a pior das intenções e não quis nem pagar pelo que fez, preferiu a morte. Uma pessoa que não merece nem muitos comentários, acredito eu. Fico muito entristecida pela família, que perdeu a Maria do Carmo com apenas 46 anos de uma forma tão trágica. Mas é isso, galerinha. Espero que tenham gostado da história. Não deixe de deixar aqui nos comentários uma história que vocês queiram que eu conte aqui pra vocês, uma história inusitada, bacana, de cadáver, de morte, de fantasma, de ET, de zumbi. Pode colocar aqui que eu vou contar da melhor forma possível. Espero que tenham gostado. Um grande beijo e até semana que vem.